Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectador. Está no ar o TV Com, um debate que nesta edição vai discutir um pouco qualidade de vida com saúde, promoção de saúde. Para a gente conversar a respeito desse assunto que é muito importante na nossa região, eu recebo hoje aqui a Carolina Ozawa, que é assessora técnica do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Santos. Boa noite, Carolina. Muito obrigado pela sua visita. Boa noite, Guto. Prazer. Obrigada pelo convite. Primeiramente, Carolina, eu queria que você explicasse o que difere a policlínica do pronto-socorro. Eu acho que eu vou agradecer o Guto, porque assim, a gente precisa estar discutindo bastante essas diferenças, né? Porque assim, o sistema de saúde no Brasil é muito amplo, então tem uma rede, né, organizada, o SUS é uma rede organizada, que inclui serviços públicos e privados, né? E se a gente considerar o serviço público, o município tem uma responsabilidade grande, que é de fornecer uma assistência primária, que no caso de Santos são as policlínicas. Depois tem assistência secundária, que entra no ambulatório de especialidades, e depois vem PS, né, e hospital. Então, assim a gente vai graduando a complexidade da assistência. Então, 80%, segundo as referências na Organização Mundial de Saúde já fala, mais de 80% a gente resolve na atenção básica, que são as policlínicas. Depois a gente encaminha para a especialidade só para referenciar e ter alguns parâmetros, né, dos casos mais complicados, e PS hospital é só para urgência e emergência. E depois a parte hospitalar é a parte de internação, cirurgia. Então, o grosso, né, do que a população precisa são assistências na atenção básica. Essa é uma organização do sistema de saúde hoje no mundo, né? No mundo inteiro tem uma hierarquização. Não é todo mundo que pode ir em todos os lugares, né? Dependendo do seu quadro clínico. Então, por exemplo, para o nosso telespectador entender, eu tenho um problema, eu moro num determinado bairro, então eu devo procurar o atendimento da policlínica mais próxima da minha casa, do meu bairro, e é ali que eu vou ter o primeiro contato com os médicos, e é ali que eu vou ter a maioria dos meus problemas, digamos assim, de saúde resolvidos. Isso. Remédio, consulta, o que se faz na policlínica e o que vai para o Ambesp, que é o ambulatório de especialidades? Isso, eu acho que a gente precisa estar sabendo usar bem os serviços de saúde. Por quê? Hoje, se a gente vê, né, para que serve o PS hospital? PS, né? PS UPA, atendimento de urgência e emergência. Então, assim, os casos, se você tem uma pressão alta, uma diabetes, não é para ser acompanhado em PS hospital, né? Quem faz esse acompanhamento seu é a policlínica, né? Então, a policlínica, ou unidade básica de saúde, ou unidade de saúde da família, né? Aqui no Brasil a gente tem vários nomes. Aqui em Santos a gente tem unidade de saúde da família, unidade básica de saúde. Então, assim, você vai para... é a porta de entrada para o seu sistema. Então, não adianta você falar assim, eu preciso de um reumatologista. Não adianta bater na porta do ambulatório de especialidades, porque primeiro a porta de entrada é a atenção básica, onde a gente tem o médico que é especialista em medicina de família e comunidade, que é no modelo da estratégia de saúde da família, e tem o clínico, o ginecologista e o pediatra no modelo da atenção básica, né? Então, assim, a porta de entrada para o sistema de saúde sempre vai ser a unidade básica, né? Essa é E a partir dali, principalmente no caso de uma criança recém-nascida, vamos tomar como esse exemplo. A criança recém-nascida, a mãe, enquanto grávida, fez todo o acompanhamento na policlínica, junto com a pediatra que existe lá, ou tem um ginecologista que também faz esse acompanhamento? Então, tem as duas coisas. Então, assim, vamos explicar, diferenciar os modelos de atenção primária em saúde. Então, hoje a gente tem o modelo da saúde da família, que lembra que antigamente a gente tinha um médico da família, né? Que era um médico tudo, né? só, Sabia de tudo. Que era um médico que ia na sua casa, fazia tudo, sabia da sua mãe, do vô, fazia consulta, inclusive fazia bastante atendimento no próprio domicílio, né? Esse era um médico de família, né? Hoje o médico de família, que a gente chama, né, da saúde da família, é esse médico, é um médico que foi capacitado, tem uma residência médica, né? Tem residência, é um especialista que foi, né, especializado em cuidar da família dentro do nível de atenção primária. Então, assim, a gestante tem que fazer pré-natal na atenção básica, e de preferência eu vou chamar até, dar um alerta, gente, pré-natal a gente tem que fazer logo que fica sabendo que ficou grávida, porque
porque senão a gente não tem como fazer todo o cuidado, né? Os exames, fazer ultrassom, né? Durante os 9 meses, detectar algum problema logo no começo, esse é o mais importante. Então, só para deixar um alertinha também, então, o pré-natal, vamos fazer logo no que sabe que ficou grávida. Então, acompanha todo esse pré-natal. Aí, na saúde da família, é o seu médico de família que vai te acompanhar, né? Se for na unidade básica, aí vai ter o ginecologista, né, o obstetra, que vai estar fazendo o pré-natal, né? E aí, teve o nenenzinho, vamos fazer agora o acompanhamento da criança. Acompanhamento da criança na saúde da família é esse médico que acompanha todo o pré-natal dele, já sabe qual foi a condição da mãe, ele mesmo vai continuar atendendo essa criança, né? Fazer o acompanhamento dessa criança até o resto da vida dele. Então, enquanto ele morar naquele território, né, a saúde da família cuida de um certo número de famílias e número de pessoas. Então, uma equipe daquela cuida mais ou menos em torno de 3.000 pessoas, que é o que a gente está deixando aqui em Santos. Então, aquele médico e aquela equipe, né, de médico, enfermeiro, o auxiliar, o técnico, o dentista, o técnico de saúde bucal vai acompanhar sempre aquelas mesmas famílias. Então, isso muda o vínculo, né? Você sempre vai estar acompanhando aquela família. Então, ele vai saber tudo daquela família, Guto. Vai saber desde o cachorrinho que mora lá com ele, se é o bebezinho, se fez um pré-natal bom ou não. E é importante esse vínculo da família com o médico e com a equipe toda da unidade, porque o bebezinho que nasceu já vai virar um sócio, digamos assim, da unidade. Vai ser atendido, vai criar um costume de ir até a unidade, se servir do que é oferecido lá. Todos os serviços, isso. Porque assim, a unidade, a equipe que está naquela unidade, ele cria um vínculo tão forte com essa população que ele já sabe, já vem o seu Guto, que já tem lá a filhinha, que precisa fazer vacinação tal mês, então a gente controla toda a vacinação, né? Então, se ele não vem, principalmente até 2 anos, né? Se essa criança não vem, a gente vai atrás dessa criança, porque é importante estar com a vacinação em dia, né? Em especial os pequenininhos, né? Existe toda essa preocupação de ir atrás dessas crianças que eventualmente faltem algum tipo de vacinação, ou a gente vai até a casa da mãe, procura saber o motivo pelo qual ela não foi, e esse acompanhamento é feito na unidade para justamente manter esse controle com a... Isso é muito bacana, né? Quando a gente fala assim que a atenção primária faz uma vigilância da sua população, é tudo isso, né? Se a criança, principalmente os pequeninhos, faltou na vacina que ele tinha que tomar, a gente vai atrás dessa criança. É a mesma coisa, né? Assim, a atenção básica as unidades fazem muitas coisas, fazem Papa Nicolau, aquele preventivo, né? Se veio o resultado alterado, Guto, imediatamente a equipe vai atrás dessa paciente que está com resultado alterado. Se veio uma mamografia com resultado alterado, imediatamente vai atrás, porque assim, se a gente não tiver essa responsabilidade de ver que o resultado foi alterado, por exemplo, veio uma mamografia que a mulher nem pensava que pudesse ter algum nódulo, alguma suspeita de câncer. Veio o resultado alterado, imediatamente a gente vai atrás dessa mulher, né? Então, assim, essa responsabilidade, às vezes, a gente nem percebe, porque a gente acha que na policlínica é só fazer consulta, né? Consulta médica e pegar o remédio. Não, tem toda uma parte que está por trás de responsabilidade do cuidado da saúde da população, que é o que a gente chama de saúde coletiva, né? Então, quando a gente tem um caso de cachumba, por exemplo, a gente vai atrás de todo mundo que entrou em contato com esse paciente de cachumba para fazer vacina, para ver se tem outros casos, para evitar que dissemine para a população. Então, esse é um papel muito importante que a atenção primária tem, que às vezes a gente não vê, né? E que é fundamental, justamente você citou, era a minha próxima pergunta, essa questão das doenças que vão e vêm, às vezes acontecem os surtos, e a própria unidade de saúde ela tem como mapear, e o primeiro trabalho, o primeiro contato é dela. Né? É dos profissionais que atuam na unidade para fazer essa prevenção, essa busca ativa e de se verificar se acontece realmente um surto, é um caso isolado, e se fazer a prevenção, no caso, se for a vacina. É isso mesmo, né? Então, acho assim, só para a gente ver o quanto é ampla essa atividade que a atenção básica faz, que as policlínicas fazem, né? Porque eles pensam assim, nossa, eu vou lá marcar uma consulta, né? Mas se você pensar, fala assim, olha, a gente hoje recebeu uma notificação que a gente fala que é um aviso, né, que qualquer cidadão pode avisar, tá tendo casos de catapora numa creche, isso é comum, né?
tá tendo... Então, a equipe vai nessa creche, isola as pessoas, vai ver quem precisa tomar vacina, ver se tem outros casos, tudo para evitar que dissemine para a população como um todo. Porque se a gente deixar numa escola, tem uma catapora, ninguém vai ver. Aí surge numa outra escola, tem outra, né? Então, se o serviço de saúde pública e de vigilância não for fazendo esse bloqueio que a gente chama, as coisas vão se propagando, né? É assim que a gente vai controlando a saúde coletiva. E confirmando um caso, por exemplo, nessa situação da catapora, toda a rede é notificada e todo mundo já começa a trabalhar para se fazer uma varredura em todos os... Isso, nos casos que são fechados. Então, se é na creche, então a gente vai trabalhar naquela creche, né? Porque se a gente toma uma providência rápida da criança que já está com catapora, tem que ter para cada doença tem uma fase, né? Então, a gente está falando da catapora aqui. Então, se a gente vê que ainda tem uma fase que está transmitindo, essa criança é isolada e as pessoas que entraram em contato com ela, tem uma vacina para ser feita também, né? Então, isso tudo é o serviço de vigilância junto com a unidade básica que faz esse bloqueio, né? Então, isso é um serviço importante. Além na policlínica, as pessoas podem pegar remédio, né? E elas têm algumas especialidades que atendem na unidade, que é a ginecologia, pediatria, clínico e ginecologia. E o ginecologista. Fora essas, a paciente vai ter algum problema que precisa ser resolvido fora da unidade. Como é que é esse procedimento? Isso. Que ela vai ser direcionada ao Ambesp. Isso, aí vai ser referenciado. Por isso que todo município, né, dentro do SUS, né, a Constituição preconiza isso, que todo município, dentro do SUS, precisa ter todos os níveis, né? Todos os municípios? Todos os municípios precisa ter. Mas né? nem todos têm, né? É bom deixar claro que existem alguns municípios que se preocupam com a saúde e outros que nem tanto, né? Nós estamos numa fase delicada, né? Porque acho que hoje a crise, né, é uma crise importante que a gente está passando no país e isso afeta os municípios, né? Então, a gente tem uma situação delicada em alguns municípios. Então, assim, a gente acaba atendendo uma demanda, né, que entra também pela unidade básica, mas que entra pelo serviço de urgência e emergência. E aí, continuando esse caso que foi atendido na policlínica, na unidade básica, precisa de um especialista, né? Vamos falar aqui de um reumatologista. Aí, o médico que atendeu vai fazer uma referência, ou seja, um encaminhamento para o ambulatório de especialidade e aí agendado, feito o agendamento. Mas com critérios, né? Não é aquele, né? A gente chama muito de médico ao, né? Uhum. Ao endócrino, ao cardio, não é essa função, né? De encaminhador. A gente tem profissionais de qualidade que vai triar exatamente o que precisa de um parecer de um reumatologista, né? Então, não é todo mundo que... Né, porque você chegou lá, você fala assim, o Guto chega lá, eu acho que eu preciso de um reumatologista. Eu acho, né? As pessoas... Eu vi no Google que não, vai passar pela consulta médica e ele vai estar avaliando, vai fazer um tipo de tratamento. Após essa primeira opção de tratamento, se não der certo, aí ele vai pedir um parecer do reumatologista, mas depois ele vai voltar para a unidade básica. Ele sempre vai ser acompanhado na unidade básica, né? Esse fluxo é sempre assim. Ele vai ao Ambesp, mas a continuidade do tratamento... É sempre na atenção básica, né? Porque é a equipe da atenção básica que conhece, que está ali com você, né? Todo dia, que conhece seu ambiente. Olha o que é interessante, né? A atenção básica faz as visitas domiciliares. Às vezes, o que o paciente chega para você no consultório, ele não fala tudo, mas a hora que você vai fazer um atendimento do domicílio, você vê que ele realmente tem uma condição precária, né? Às vezes a gente dá algumas orientações, né, que o paciente nunca vai cumprir, né, porque a gente não conhece a realidade dele. Então, quando a gente faz o atendimento domiciliar, você percebe que não era bem assim, né? E aí, essa informação, ela é compartilhada na unidade justamente para se dar um apoio maior para determinadas famílias que não têm uma condição... Sim, né? Então, às vezes até uma condição de informação. Isso, tem uma prioridade, né? Assim, aí vou entrar no outro ponto que a unidade básica também faz, né? Que são os grupos de educação.
né? Grupo de gestante, grupo de hipertensos, grupo de diabéticos, né? Grupo de recém-nascidos de risco, aleitamento materno. Então, todas essas ações educativas também a educação, a atividade é muito, né? É muito assim estimulada para fazer a educação, a informação que você falou, né? Para esses pacientes, né? Para a gente ter o melhor assim, uso dos serviços públicos. Né? Vamos pegar como exemplo aqui, continuar com a grávida. Uma grávida com poucas condições e uma gravidez de risco. Ela é acolhida, digamos assim, pela unidade e ela é convidada, ela vai ter todo o apoio na unidade. Então, eu queria que você explicasse como funciona esse acompanhamento da gravidez. Gestante para gente e recém-nascido é prioridade zero, né? Porque assim, o principal indicador, né, que a gente quer manter no nível bem baixo é a mortalidade infantil, né? Então, para a gente controlar, o que é a mortalidade infantil? Às vezes as pessoas falam que é morrer crianças, não. Mortalidade infantil é o número de óbitos em crianças menores de 1 ano. Né? Então, assim, hoje a gente tem um indicador no Brasil que ainda é bem ruim, né? Então, assim, então, quando a gente faz o cuidado da gestante e do recém-nascido, a gente quer controlar a mortalidade infantil. Então, grávida tem prioridade zero. Tapete vermelho, o secretário fala muito nisso, né? Gestante e recém-nascida, tapete vermelho é prioridade zero. Então, pegar no colo, conversar. A hora que ela chegar na unidade, vai ter alguém que vai acolher, né, vai escutar. Se está em dúvida do teste de gravidez, vai fazer o teste de gravidez na hora, né? Já vai sair com uma bateria de exames para ser feito, né? Exame de sangue, né? Pedido de ultrassom, já vai sair com o agendamento da consulta médica, né? E depois a prioridade é fazer a consulta todo mês, né? Isso a gente classifica assim, se for uma gestante sem risco, né? Aí vai fazer a consulta todo mês. E a partir daí, marcação cerrada. Marcação cerrada. Se ela não veio no mês, no dia da consulta, a gente vai atrás também. Então, gestante, inclusive a gente tem um programa que a gente implantou desde o ano passado, que é a vigilância da gestante e o programa Mãe Santista, né? Onde se ela for todo mês, vai fazer o trabalho de grupo, ela tem um kit, né? A hora que ela está iniciando o pré-natal, um kit de informação com uma sacolinha, tem um repelente que a gente está dando, né? Depois tem, a hora que ela vai para a sala, terminou o pré-natal, está para nascer, o bebê também tem um kit, um enxovalzinho, tem o kit dela de avental, chinelinho para poder ir para a maternidade. Então, assim, tudo isso é um estímulo que a gente quer, né, dar para a gestante, de maneira que a gente sempre tente, né, fazer com que ela faça uma adesão no pré-natal, para não faltar mesmo todo mês, né? E o retorno tem sido muito, satisfatório? Muito importante, né? Os dados completos de mortalidade infantil que a gente fecha por ano, né? Ano passado a gente teve um ano inédito, né? No indicador que a gente chegou, indicador de coeficiente de mortalidade de 10 para 1.000 crianças, né, nascidos vivos. Né? Se você pensar, o Brasil está bem acima e nos países desenvolvidos está em um dígito que a gente chama, menos do que 10. Então a gente nunca atingiu, então a gente está com um indicador muito bom, fechando o 2015, né, o ano passado, em torno de 10, e tudo isso é fruto dessa vigilância, né, da assistência ao parto, porque para gestante é um bloco, né? Faz o pré-natal, mas depois ela tem que ter o nenê, né? Então tem que ter assistência ao parto também. Depois que nasceu, teve assistência ao parto, tem que acompanhar o bebezinho, né? Então é um kit completo, né? A agente de saúde vai lá na casa dela, depois do parto, vai saber como é que ela tá. Isso, tem que estimular o aleitamento materno. Então logo que teve neném, na primeira semana, ele já sai com uma consulta marcada. Então, a gente tem uma equipe de visitador, não sei se você sabia. Sim. Né? Tem um visitador que a gente chama de programa recém-nascido de risco, que eles passam em todos os hospitais, todos os dias, e fica pegando quem é o recém-nascido de risco. Para de lá já sair, ou vai, né, orientado para a rede conveniada, né, que uma boa parte
é da rede conveniada e outra parte é da rede pública, né? Mas ele fica lá, olha, a senhora tem que ir na consulta semana que vem, tem que fazer o aleitamento materno, né? E aí tem uma coisa importante, Guto, que dentro dos óbitos infantis que a gente tem, da mortalidade, metade é da rede pública e metade da rede privada, né? Que é os conveniados. Então, só para a gente não achar que é só da rede pública, não. Os nossos óbitos são bem divididos. E essa meta de reduzir para 1 dígito continua sendo avidamente perseguida? Avidamente perseguida. Essa é a meta, né? Porque você quer coisa mais importante do que morrer menos crianças, né? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque é aí que a gente vai conseguir aumentar a expectativa de vida da população. Né? E aí também que se mede um país desenvolvido, né, que se preocupa com a mortalidade infantil e também as condições em que essas pessoas vão viver. Isso. Depois desse um ano, né? Isso, porque é um bloco, né? Porque assim, a gente tem um bloco da assistência à saúde, mas a pessoa depende de outros níveis, né? Cultural, social, de educação, que é um dos itens importantes, né? Que a gente... Então, assim, é um bloco para a gente chegar a ter uma qualidade de vida boa, né? Além desse serviço das mães, o que as policlínicas também têm vários programas, incentivar a pessoa a parar de fumar. Eu queria que você falasse desse... Eu vou entrar no bloco da promoção, porque hoje... Promoção em saúde, né? Promoção em saúde, porque a gente culturalmente, até nós, né? Assim, a gente fala assim, nossa, eu só vou procurar me preocupar com a minha saúde quando a gente tem doença, né? A gente só pensa em doença, mas a gente não pensa em promover a nossa saúde, né? Então, eu acho que hoje, né, toda a filosofia da atenção básica é voltada para promover saúde, né? Policlínica não é só para pegar remédio e consulta médica, mas para você ir buscar informação, ir ser capacitado para ter outras possibilidades de promover saúde. O que a gente quer falar com isso, né? Então, os grupos que a gente tem, Movimente-se, depois eu vou detalhar, vou detalhar um pouco, hein, Guto? O Movimente-se, a gente tem o Viva Leve, tem o grupo de tabagismo, tem o grupo de terapia comunitária. Então, todos esses programas para quê? Para a gente dar saúde para as pessoas, né? Então, antes de você infartar, é melhor emagrecer, fazer uma atividade física e, além de controlar o remedinho, claro, né? E parar de fumar, né? Então, quando a gente pensa nesses programas, do que a população morre hoje, né? Qual a principal causa de óbito hoje no Brasil? Doença cardiovascular, infarto e o AVC, o derrame, né? Para a gente diminuir isso e aí fazer com que as pessoas vivam mais, né? Eu preciso fortalecer a promoção de saúde, né? Só remédio não resolve, né? Então eu preciso estar dando essa oportunidade das pessoas terem a chance de parar de fumar, de reduzir o seu peso, né? De saber fazer uma orientação de atividade física monitorada. Então, é dessa forma que a gente pensa como um sistema de saúde, que eu estou pensando na saúde coletiva, né? Não estou pensando só em você que tem pressão alta, mas estou pensando em todo mundo, né, que tem pressão alta, todo mundo que morre de AVC, né, de derrame, que tem derrame, porque aí é uma consequência, é cada vez mais caro, né? Um infartado que fica numa UTI, o custo para o sistema de saúde é muito mais caro do que se eu prevenir, fazer ele reduzir o peso, diminuir o fumo, né? Então, esses programas, assim a gente tem trabalhado, né? Dentro da organização do sistema de saúde na atenção primária, de promover saúde, né? E aí a gente tem vários programas que a gente pode estar detalhando. Vamos falar deles. E aí eu vou insistir com o meu telespectador, a prevenção também é um outro indicador de país desenvolvido. Quando a gente fala na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, eles trabalham, no Japão, eles trabalham muito a prevenção. Muito. Por isso que na ponta da corda, no final ali, vai ao hospital, realmente quem já passou por todas aquelas etapas e realmente não conseguiu surtir o efeito. Isso. Então, e você falou uma questão sobre no caso do tabagismo, a informação também é muito importante, né, Carolina? E essa informação ela é dada lá pelos profissionais. Isso. Desde o início. Tem muita gente que não sei se não sabe ou não quer saber do quanto faz mal
o tabaco, principalmente para quem convive. Isso, por isso que a gente precisa mudar a filosofia, né? Assim, porque só informação não muda comportamento. Né? Senão não teria médico que não fumava, Sim. médico obeso, né? É verdade. Então só a informação não é o X da questão. Por isso que tem que ser um programa organizado, né? Onde você tenha respaldo de uma equipe multiprofissional e se precisar sim, ele vai ter um respaldo medicamentoso. Vou falar do grupo de tabagismo, que é um sucesso, né? Assim, a gente ampliou bastante nos últimos 2 anos o grupo de tabagismo, que é coordenado por uma seção dentro da atenção básica, né? Em especial tem um enfermeiro, que é o enfermeiro Renato, que é que toma pé, né? Toma a frente desse programa, e uma equipe muito grande que ele formou agora, que sim, são vários grupos, então tem várias policlínicas que a gente tem um grupo, baseado num programa, num modelo do INCA, que é do Instituto do Câncer, né? Então ele tem um modelo de 3 meses, então você faz a inscrição, quero parar de fumar. Você fuma, Guto? Não. Ah, bom. Graças a Deus. Então assim, tem um programa de 3 meses, onde ele no primeiro mês você vai toda semana lá, então tem um grupo, né, todos os fumantes, tem ali um grupo de 30, 40 pessoas, todos fumantes, com o desejo de parar de fumar. É o primeiro passo, eu quero parar de fumar. Eu quero parar Me de fumar. ajude. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu quero, mas não quero tanto, né? Então assim, precisa ter esse desejo de parar de fumar. Aí você faz a inscrição, dá um nome na policlínica, né? Tem vários. Depois eu posso até deixar com você a lista. A lista, eu ia te pedir isso, quais as unidades que disponibilizam o trabalho. Porque tem os horários. Então, no primeiro mês você vai semanal, então tem uma equipe multiprofissional de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Onde você trabalha várias coisas, né? Então você vai estimulando. Então, cada semana tem um assunto e você vai, sim, é uma dinâmica muito legal, porque eles têm uma árvore e aí vai colocando, se você está prestes a parar de fumar, ou se você ainda está meio assim. Então, cada semana eles vão vendo a própria evolução. Então, primeiro mês, encontro semanal, depois quinzenal e depois um último mensal, né? E aí, se você precisar de algum suporte medicamentoso também, né? Ou tem um adesivo, ou tem um outro remédio, a gente também vai fornecer, mas de acordo com o trabalho do grupo, né? A gente, se você chegar e falar assim, eu quero tomar remédio para parar de fumar, me descola um adesivo aí. A gente não vai fazer isso, né? Porque a gente sabe que não é só isso, né? Se só remédio resolvesse, a gente vai na farmácia e compra, né? Mas não é. É esse apoio do grupo, né? Onde você encontra todo mundo, cada um vai falar os seus problemas, quais são as dificuldades, e a gente tem tido um resultado muito importante, né? A gente está até sendo elogiado por vários serviços de fora, que a gente tem uma taxa de cessação de tabagismo, que a gente fala assim, aquelas pessoas para em torno de 70%. Ou seja, de 100 pessoas que procuram o programa, então, 70 param de fumar. Param de fumar, né? E depois tem o acompanhamento, né? Depois no mês seguinte, depois a gente vai desmamando, né? Porque outras pessoas precisam entrar no grupo, então cada 3 meses a gente precisa incluir mais pessoas no grupo. Tem uma lista de espera já grande, né? Porque eu acho que todo mundo está vendo que está dando resultado, né? E esse apoio é importante, né? Então é dessa forma que a gente tem trabalhado com todos os outros programas, né? O Viva Leve é para controle de obesidade. Então, né? Posso só te pedir um favor? Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta na sequência. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos, quero saber bem
Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV com Debate já está de volta. No programa de hoje nós recebemos a assessora técnica do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, a Carolina Ozawa. No primeiro bloco nós falamos da importância das unidades básicas de saúde, do trabalho que elas realizam. Você finalizou no primeiro bloco o trabalho do tabagismo. Outros serviços também são disponibilizados nas policlínicas. Vamos falar agora da vacinação, que é onde acontece as vacinações, as campanhas de vacinação. Isso. Sempre os postos são as policlínicas. Eu sou fã da vacina, porque assim, a vacina é o meio mais fácil, né, de você fazer prevenção de doenças, né? Se você pegar todas as vacinas que a gente tem hoje, que é um rol enorme, né, mais de 30 vacinas, protege contra mais de 30 doenças, né? Então, se você está com a vacina em dia, que é criança, adolescente, adulto, idoso, né? Todo mundo tem o seu calendário vacinal. Você tem uma prevenção, né, para o resto da vida. Só tem algumas vacinas que precisam de reforços, outras não, né? Que está disponível em todas as unidades básicas, né, no país inteiro. Você tem falta de um ou outro, de acordo com o suprimento, a gente depende do suprimento do Ministério da Saúde, mas a vacina está aí, né? Então você tem uma proteção de tuberculose pulmonar, meningite, hepatite, né, difteria, tétano, rotavírus. Então tem um leque. E hoje as pessoas ainda atrasam, né? E eu queria aproveitar, Guto, para fazer esse chamamento. A gente está na semana de campanha de vacina, de intensificação, né? A gente chama intensificação de vacina e sábado vai terminar, né, com o dia de mobilização para vacina, né? O dia todo. Então é de pegar a sua carteirinha, né? Não tem a carteirinha, perdeu a carteirinha Isso de vacina. Isso que eu ia te perguntar. Tem que começar o esquema de novo. Vai de novo, mas não tem problema. Mas não tem problema. Vai na policlínica. Vai na policlínica, ou a policlínica mais perto da sua casa, e vai lá e retoma. Aí aproveita, né? Assim, todo mundo tem. Você tem adulto, tem um calendário, criança tem um calendário de vacina, adolescente, né? Queria chamar a atenção para o HPV, que é das meninas, das adolescentes que a gente precisa. O grupo de adolescente, a gente está tendo uma dificuldade tão grande de fazer a cobertura vacinal. Então, meninas de 13 acima de 9 anos, para fazer o HPV, vai na policlínica, né, para fazer, que é uma vacina importante para a prevenção de câncer de útero, né? Então, assim, daqui para frente as mulheres, aí começa a sua vida sexual, né? Então, precisa estar com essa prevenção. E era uma vacina muito cara, né? Na rede privada, quando não tinha ainda dentro da rede SUS, era em torno de R$500 a dose, né? Hoje são 3 doses que tem que tomar. Então, a gente tem que aproveitar, porque vacina é um meio mais fácil de fazer prevenção, né? E aproveitando também, explicando que quando há falta de vacina uma determinada falta de uma vacina, não é culpa da prefeitura ou da cidade. Não. A prefeitura recebe do Ministério da Saúde os lotes necessários. Se há algum problema, é em função do Ministério. Toda vacina é suprimento todo do Ministério da Saúde, né? E aí, às vezes, a gente tem algumas faltas de vacina, que é por suprimento inteiro do Brasil, né? Do país inteiro, mas todo fornecimento é pelo Ministério da Saúde. E é bom também dizer que todas essas vacinas são gratuitas, disponibilizadas na rede pública. Pouca gente sabe disso, muita gente procura, eu vou tomar vacina
na clínica, porque essa vacina é melhor que a... Sim, não, é importante você falar isso aqui, que a qualidade das vacinas por favor, não fica a desejar. Não, de maneira alguma. Até a gente tem, uma das coisas que a gente mais assim, tem critério de controlar é a vacina, né? Se oscilou a vacina, é controlada a temperatura todo dia, 2 vezes ao dia. Então, tem um controle desde o transporte, a hora que a gente vai buscar na regional de saúde, tem o controle de temperatura, né, vai com isopor, com gelo, e tem todo o controle de validade, não, isso é rigorosamente. E a mesma vacina que é fornecida, porque é o mesmo laboratório, são os mesmos laboratórios da rede pública e privada, né? Então, assim, todo o controle é rigorosíssimo, e a gente não deixa, né? Oscilou a temperatura, por exemplo, às vezes caiu energia, né? A geladeira da vacina é uma geladeira exclusiva e tem um controle de temperatura. Oscilou a vacina, porque a vacina tem um grau, né, de 2 a 8, dependendo de cada vacina, oscilou a temperatura, ele é separado, né? Então, vacina é importante tomar. Não fica naquela, na dúvida, né? Parou, tem um protocolo, se saiu fora, ela já é colocada de lado. A gente não deixa em dúvida de jeito nenhum. As vacinas, elas estão disponíveis o ano todo nas unidades? Como é que funciona isso, por exemplo, da gripe? A vacina da gripe, ela está disponibilizada o ano todo ou só durante Tem os critérios, né? Tem as pessoas que podem tomar, que devem tomar. Isso. E essa vacina, ela fica disponibilizada o ano todo nas unidades ou não? Não. Tem algumas vacinas que são sazonais, que a gente fala. Então, gripe é um, né? Quando começa a gripe? No inverno, né? Então, 2 meses antes, o Ministério já libera para fazer essa prevenção. Então, vamos tomar vacina antes que comece o pico da gripe. Então, tem vacinas sazonais. A grande maioria está disponível nas unidades o ano inteiro. Então, no caso da gripe ainda, não são todos, né, que podem tomar. A prioridade é para gestante, idoso, né, profissionais de saúde, quem tinha alguma doença, comorbidade que a gente chama, né? Diabético, hipertenso, alguma outra doença associada crônica, né? Mas precisaria ter. Então, mas isso é assim, é sempre durante a campanha. Gripe é durante a campanha, né? Então só que é todo ano, né? Sim. Então, gripe precisa tomar todo ano. A gente Marcos Caseiro já veio aqui várias vezes batendo nessa tecla. Isso. Todo ano tem de tomar porque o vírus ele sofre uma mutação de um ano para outro. Exatamente. Então não adianta. Isso, eles falam que são cepas, né? Diferentes. Então sempre tem uma carinha diferente. Pode ter o mesmo nome, mas às vezes tem um outro vírus que está circulando e eles agregam um pouco, né? Junto no kit vacina para mudar. Então por isso que precisa tomar todo ano. Hipertensão e diabetes. Tem um grupo também, há grupos que tratam desses dois vilões aí da nossa saúde? Esse kit diabético e hipertenso a gente acaba pegando junto, porque eles estão muito associados, né? Muitos pacientes têm as duas coisas, né? Então, quando eu te falei desse programa de prevenção, quando a gente junta, não é só pensando no hipertenso, né? A gente está pensando no diabético também, né? O diabético também precisa emagrecer, precisa estar fazendo seu controle de dieta. E aí, um dos outros programas, Guto, é o Viva Leve, né? Que eu tinha te falado, que então, assim, quando a gente quer controlar essas duas doenças que são, assim, as doenças mais prevalentes no país, a gente trabalhou, então, com tabagismo, depois a gente montou grupos para fazer esse... Não é um controle, ninguém quer que faça ficar magrinho, não, né? Mas a ditadura da boa forma. Não é o magrinho, mas é que tem uma orientação com o seu grupo de orientação alimentar. A gente deseja, sim, que as pessoas façam um controle do peso, né? As pessoas muito obesas, a gente quer fazer um controle do peso, né? Mas é mais assim, uma alimentação saudável, né? Esse grupo, como que eu trabalho, né? Para alimentação saudável. Então, é o grupo Viva Leve, que a gente tem algumas policlínicas. Hoje, a gente está com 2 grupos, um no Morro do São Bento, outro no Bom Retiro, né? Que são grupos novos que a gente começou. E o outro programa que está associado com isso é o Movimente-se, né? Movimente-se pela palavra, a gente já sabe que assim, agora ninguém já... Ninguém fica parado. Estamos... A Cremilde está lá ainda? Não, a Cremilde aposentou. Um abraço para a Cremilde, que ela colocava o pessoal para dançar. Agora tem a Gisele que está tomando conta desse grupo, que é a nossa servidora também, a nossa colega do CEATESC, né? Então, assim, fizemos o tabagismo,
Agora a gente quer orientar para a educação alimentar e formamos o outro grupo que é do Movimentos de fazer atividade, atividade, não é atividade física, é atividade. O Movimentos é uma atividade envolvendo a dança, né? Então a gente tem vários grupos do Movimentos também espalhados em várias policlínicas da cidade, onde você tem também encontros periódicos e você tem movimentação desde com o idoso, que são pessoas limitadas, que só estão na cadeira, né, que eles começam a fazer um movimento assim, só de você levantar o braço, né, cantar, tocar alguma coisa, você já está estimulando um movimento para essas pessoas. E até um movimento mais elaborado, digamos assim, né, de pé, dançando, tem uma turma que dança, né, que já elabora uma coreografia. E isso muda, né, o espírito das pessoas. Na hora que você agrega, né, junta as pessoas para fazer um movimento, né, trabalha o bom humor, né, a alegria das pessoas de estar só convivendo, né. Então essa parte social é importantíssima. Então você junta um movimento mesmo, né, físico, mas essa alegria de estar conversando com as pessoas também. E isso você também reduz o estresse das pessoas, né? Então aí você vai agregando as coisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O social é importante, né? Também. Às vezes tinha pessoas que ficavam sozinhas, mas faz questão de casa. Sozinha, mas faz questão de ir no movimento porque você encontra a sua turminha, né? Vai dançar, né? Vai fazer outra atividade. Vai conversar, trocar ideia. Isso, então isso é importante para a pessoa, né? Às vezes estava sozinha, mas ele montou um grupo, né? Achou, se encontrou com um grupo que além de fazer atividade física, né? Através de movimento simples, né? Não é musculação não, viu, Guto? É movimento simples, né? É só de você fazer um movimento, né? E fazer essa parte social, você já muda a qualidade de vida das pessoas, né? Então, isso é cuidar das pessoas também, né? Não é só dar remédio, né? Isso é melhorar a vida das pessoas, melhorar o humor, né, das pessoas, a cabeça, né? A cabeça, né? Não ficar pensando em outras coisas, né? Isso você vai melhorando a qualidade de vida das pessoas. Voltando um pouquinho, Carolina, na questão do diabetes e da hipertensão, você falou da importância da reeducação alimentar. O programa conta com nutricionistas? A gente tem um programa. Para orientar, porque muita gente acredita que sempre comeu mal, comida industrializada, e aí é feita uma orientação justamente para se aproveitar melhor frutas, legumes. Sim. Sim. Isso daí a gente tem uma equipe multiprofissional, né, que hoje a gente chama de NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família, e também temos, né, os outros profissionais, tanto na saúde mental, como nos ambulatórios de especialidades, né, no ambulatório de especialidades a gente tem nutricionista também, né, além dos médicos especialistas, a gente tem as nutricionistas também dos ambulatórios de especialidades. Então é uma rede que a gente tem trabalhado com essa ideia, né. Vamos mudar comportamento e não só tomar remédio, né? Então essa é a ideia que a gente quer, porque assim, além de fazer ser muito melhor para a sua vida, né, como cidadão, como pessoa, é melhor para você economizar e não ficar tomando remédio, né? Você gasta muito com remédio, né? Então vamos fazer outras coisas que vai dar qualidade de vida e vai melhorar a sua performance, digamos assim, né? Vai poder andar mais, né? Vai ter uma maior disposição para você caminhar. Agora, mudar comportamento não é fácil, né? Porque a gente fala assim, né? Quando a gente fala, vamos nos alimentar melhor, né? Mas só da gente saber, né, usar melhor, aproveitar melhor o alimento, a gente pode estar, né, melhorando muito a sua qualidade de vida. Eu vou te dar um exemplo que eu gosto muito, né? Às vezes as pessoas falam assim, sai do médico falando que precisa comer ômega 6, ômega 3, aí passa um salmão. Gente, eu não consigo comprar salmão, mas a sardinha tem. Tem ômega 3 também. Né? Então, essas coisas que a gente vai discutindo, né? É adaptar as coisas para a sua realidade, né? Eu sou fã muito daquela bebida, um líquido preto que tem um rótulo vermelho. E eu tenho certeza que no grupo de orientação existe também esse cuidado para se trocar o refrigerante por suco natural e água. Isso. Porque são fundamentais também para se manter o equilíbrio e evitar a ingestão excessiva de açúcar no sangue. Isso, né? O açúcar é outro vilão, né? A gente fala do sal, porque o sal aumenta a pressão, né? Então a gente faz esse trabalho também. Mas, por outro lado, tem outro vilão, que é o açúcar também, né? Então a gente precisa... Então, mas essa orientação que a gente precisa adequar com a pessoa, para não ser sabe aquela coisa radical? Você tem que parar de comer açúcar, arriscar, né? Isso do mundo, não é assim que funciona. A gente não faz isso, né? Então, assim, promover saúde
é fazer essa educação com o tempo, né? Conforme a gente vai criando vínculo entre o profissional de saúde e o paciente, você vai conhecendo o que a pessoa pode, qual é o limite daquela pessoa. Qual a realidade dela, né? Porque senão a gente faria um folder, entrega para todo mundo, um folhetinho, ó, isso você pode comer, isso você não pode comer, entrega. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem profissional de saúde que faz um folhetinho igual para todo mundo. Essa é a sua dieta. Né? Não, não é, né? Você gosta de uma coisa, eu posso comprar outra coisa, não gosto de outra coisa, né? Então, quando a gente fala que é o cuidado para aquela pessoa, é o cuidado para aquela pessoa. Pode ser o mesmo hipertenso e diabético, outro hipertenso e diabético, mas ele gosta de uma coisa, o outro gosta de outra coisa. Um pode fazer atividade física de um jeito, e é isso que a gente tenta discutir no grupo. Né? Respeitando os limites de cada um. Respeitando os limites, né? Então ninguém sai aí, vamos correr a partir de amanhã 10 quilômetros, né? Não dá para correr, né? O outro só consegue dar uma volta no quarteirão. Nossa, eu vou falar para ele, parabéns, conseguiu dar uma volta no quarteirão. Né? Amanhã o senhor vai dar 2 voltas no quarteirão. É um né? degrau de cada vez. É um degrau de cada vez. Respeitando os limites. Uma coisa importante também, Carolina, nessa questão da reeducação alimentar, é que muita gente não presta atenção, mas o obeso, ele tem outros problemas que vêm junto, além da questão do diabetes, da hipertensão, que é a sobrecarga nas articulações. Você tem pessoas que têm a mobilidade comprometida Sim. por conta do excesso de peso. Então, isso também é trabalhado. Isso também é trabalhado. Então, assim, para cada tipo, né, para cada pessoa, porque nós não somos iguais, né? Não existe pessoas iguais. Então, a gente precisa dar uma assistência diferenciada para cada um, né? E aí, nesse grupo, tanto do tabagismo, como do Movimente-se, como do Viva Leve, cada equipe, cada grupo vai, né, falar, que tal você fazer assim? Porque eu já fiz desse jeito e para mim deu certo. Então, essa troca de experiência é muito legal, né? Porque você vai falar, nossa, realmente, por que eu não pensei nisso, né? Não pensei nisso antes, né? Mas, sim, o importante é que a pessoa esteja com vontade, né, de participar, né, de estar fazendo, de mudar o hábito. Né? É isso que vai gerar, né? Primeiro passo é querer, né? Primeiro passo é querer, né? A gente precisa querer mudar, né? E aí a gente vai para frente. E a terapia comunitária, que é um programa muito bom também, que ajuda a parte da cabeça das pessoas. Isso. E aí tem o outro ponto que é para a gente trabalhar um pouco essa questão mais psicológica, ansiedade, né? Que também afeta em todas essas áreas. Então, você viu que são 4 coisas importantes, mas são ligadas para você prevenir ou reduzir determinada doença, né? A terapia comunitária também tem em várias unidades, que também são grupos, todos são grupos, né? A gente está focando para atender, porque quando você junta o grupo, troca-se a experiência e você otimiza o profissional de saúde, né? Em vez de você atender um de cada horário, a gente atende 30, né, ou 20, dependendo da situação, num horário, né? Então a gente otimiza o profissional que a gente tem. E a terapia comunitária é uma dessas opções onde você também vai tentar, né, trabalhar essa parte do estresse, da ansiedade, né? Uma troca também não é resolução dos problemas, mas é uma troca de experiência. E um ajuda o outro no final das contas também, isso, né? Um ajuda o outro. Eu acho que é bem essa filosofia, né? Então, esses 4 pontos é voltado tudo, né, com esse objetivo, né? Se eu conseguir juntar tudo isso, né, para várias pessoas, eu consigo reduzir a mortalidade por doença cardiovascular. Óbvio que não é só isso, né? Porque a gente está pegando grupos pequenos, né? Então, tudo isso é uma dimensão muito grande. Aí entram outros programas, né? Programa de rastreamento, né? Programas, a gente está fazendo agora no Setembro Vermelho, vou aproveitar aqui junto com o Rotary, que é justamente para trabalhar esse alerta, né? Dar um chamamento, né, para as doenças cardiovasculares, né? Sábado vai ter um pedágio, eles vão estar fazendo. Então, assim, tudo isso são programas de incentivo e de alerta, né? Para você pensar que às vezes você pode ter pressão alta e você não sabe. É, né? super silencioso, né? Né? Às vezes a gente não sabe. Aí vai saber só quando teve um pico, a gente vai parar lá no pronto-socorro, né? Para saber. Depois vai diagnosticar que foi um pico hipertensivo, né? Uma pressão alta,
precisa voltar na atenção básica para fazer o seu acompanhamento. E aí pode ser tarde, eventualmente, num pico que a pessoa não esteja preparada e já em acompanhamento, Isso. esse pico... O importante é fazer o acompanhamento, né? Porque às vezes a gente só vai quando tem pico. Teve uma crise. Só vai lá no pronto-socorro quando teve a crise, não volta mais para fazer o acompanhamento, né? Seja na sua unidade básica, seja no seu médico, né? Do conveniado, né? Então, assim, você precisa fazer o acompanhamento. As doenças crônicas que a gente chama, né? Principalmente diabético e hipertenso, que são as mais prevalentes, tem que fazer o acompanhamento de rotina, né? Não dá para fazer... Não pode largar de mão, às vezes ela vai assim, conviver eu com a vou falar gente. pelo exemplo da minha mãe, que a minha mãe é assim, né? Hoje eu tomei o remédio para minha pressão, mas eu tô tão boa que Acho que não precisava tomar, não né? precisava tomar, né? Então não é, né? Doença crônica a gente precisa ter uma regularidade, né? Para que a gente quer tudo isso? Porque, né, a gente tinha uma expectativa no mundo assim, vamos aumentar a expectativa de vida, né? Antigamente, né? Quando minha mãe nasceu, eu falei assim, a expectativa de vida era de 40, 50 anos. Hoje a gente no Brasil já está chegando nos 60, 70 anos em algumas regiões. O Japão é 80, 90, e né? bem, né? Com uma qualidade de vida muito boa. É isso que a gente quer, né? Não adianta, não basta só atingir essa meta de aumentar a expectativa de vida se eu não tiver qualidade de vida, né? Você prefere ficar 90 anos, mas eu quero 90 anos com qualidade de vida. Eu quero poder ir no supermercado, né? Pagar minhas contas, né? Então, essa autonomia, né, que eu acho que é importante, né? Se não só aumentar a expectativa de vida é importante, é importante, né? Porque muita coisa melhorou. Mas se você aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida, vai ser muito melhor, né? E a nossa cidade já oferece essa qualidade de vida, né? O clima, cidade plana, tanto que atrai muitos idosos para... quando se aposentam, vem aqui para Santos. Isso. E Santos, isso é uma coisa importante que você falou, Guto, porque assim, Santos já tem, né, o maior índice de idoso, né, proporcionalmente à população do Brasil, né? Mais de 20% são idosos aqui em Santos. Mas se você olhar pela cidade, né, andar pela cidade, você vê que tem muito idoso, né, correndo na praia, né? Tem uma qualidade de vida diferenciada, né? Para essa população também, você tem que criar alguns programas para manter a qualidade de vida, né? O SECOM tem uma parte de serviços de saúde, né? Onde o pessoal vai dançar, né? Tem as danças na praia. Então, assim, tudo isso é pensando na qualidade de vida das pessoas, né? Porque, assim, viver bastante. Já pensou? Andando na praia, correndo na praia com 90 anos? Né? Nossa, é tudo isso que eu quero. Meus filhos ficam bravos comigo, mas eles vão falar, nossa, imagina você com 100 anos, né? Nossa Senhora. Os horários das unidades. Muita gente reclama, olha, a unidade do bairro da minha amiga funciona até tal hora, o meu fecha a tal hora. Como que é feito esse critério de horários das unidades, Carolina? Isso, esse critério de horário, o geral, é das 7 às 17, né, que é o horário da atenção básica, e depois vai para a rede de secundária, né, urgência e emergência. Há muitos anos atrás, o que se propôs dentro do sistema de saúde foi deixar algumas unidades nos 4 cantos da cidade, que a gente divide a cidade em 4, né? Zona Noroeste, Morro, região Centro Histórico e a Orla, foi deixar uma unidade de referência com horário ampliado, que a gente chama, para atender as pessoas que pudessem eventualmente sair do trabalho às 18 e pudesse ser atendido. Mas algumas unidades deram certo, por isso que tem essa diferença, né? Hoje a gente tem unidades, por exemplo, no Martins Fontes, que praticamente a gente não tem demanda nenhuma à noite. Martins Fontes ali na Silva Jardim? Isso. Alguma outra, quais as unidades que funcionam com horário diferenciado? Ponta da Praia, José Menino Pompeia, Rádio Clube e o Martins Fontes. Então nessas 4 elas ficam com horário estendido até... Aí também varia, digamos assim, né? Um até às 18, outro às 19, outro até às 20. Se a pessoa tiver alguma dúvida, procurar a unidade, saber até que horas fica aberto. No DO sai sempre os horários de funcionamento das unidades. Ou no site da prefeitura, naquele link ali da Secretaria de Saúde, a pessoa tem os horários de funcionamento. Tem os endereços e os horários de funcionamento. Voltando um pouquinho antes da gente encerrar, esses programas, eles criam aqueles famosos voluntários multiplicadores. Muita gente que faz o programa, eles acabam
A gente tem um programa de voluntários agora também, né, que eles têm em várias unidades, a gente tem o trabalho de voluntários. Tem vários que acaba sendo vinculado com essa parte do voluntário, que é um programa bem específico em algumas unidades, né? E eu esqueci de falar que tem um outro programa que é do cuidador, né, que a gente chama de cuidador gente de valor, que é também para fortalecer a assistência, né, das pessoas no domicílio. Então a gente forma não, porque não é um curso de formação, é um curso de atualização, né, para as pessoas que são familiares e que quer prestar algum cuidado para o seu familiar dentro do domicílio. Então a gente acaba fazendo um curso de atualização então, também. Eu tenho uma bisavó que está mais veterana, eu tenho essa preocupação a mais. Isso, e aí a gente faz essa capacitação, né? Hoje a gente já está no 4º curso, faz a capacitação, por quê? Tudo que a gente quer é deixar a pessoa dentro do seu domicílio. Uhum. Muito melhor do que ele ir para o PS, né? Sim, ou então ficar no leito. Ele acaba fazendo assistência lá no domicílio. E aí, como é que a pessoa faz para participar do serviço? A gente terminou o último grupo, que foi lá no Morro, na Casa do Sol, e agora a gente vai estar programando um novo grupo, e aí tem que acompanhar pelo DO, que a gente sempre divulga para fazer a inscrição pelo DO. E aí, quando tiver essa novidade, vocês informam que aqui o TV Com Debate vai divulgar. Que é muito legal. Carolina Ozawa, passou muito rápido, nós estamos chegando no final do programa. Algum recado que você queira dar para as pessoas? Eu quero. Eu acho Esteja que à vontade. A gente precisa pensar que a gente quer qualidade de vida, né? Então, para a gente viver bem, com qualidade de vida, a gente precisa fazer prevenção, né? Promoção de saúde é muito melhor, muito mais barato que o sistema de saúde, né? Você vai viver mais com qualidade de vida e sem gastar muito, né? Porque remédio é caro, muito né? Caro. Se você precisar de uma UTI, é muito mais caro, né? Um leito de hospital também é muito mais caro. Então é melhor a gente não chegar lá. Para não chegar lá, a gente precisa fazer prevenção e promoção de saúde. Carolina Ozawa, queria te agradecer muito aqui a sua presença. Voltará mais vezes aqui, com certeza. Obrigada. Eu vou encerrar o programa com um velho ditado, mas que nunca é demais a gente repetir. É melhor prevenir do que remediar. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.